Israel concorda com cessar-fogo enquanto militares atacam enclave. O governo de coalizão do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu concordou com o acordo de cessar-fogo em Gaza com o Hamas, que entrará em vigor logo às 6h30, horário local de Israel, deste domingo. A autoridade palestina anunciou que está pronta para assumir as suas todas as responsabilidades na faixa de Gaza após a implementação do acordo de cessar-fogo. Pelo menos 122 palestinos, incluindo 33 crianças, foram mortos em ataques israelenses em Gaza, desde o anúncio na quarta-feira à noite de que um acordo de cessar-fogo havia sido alcançado entre Israel e o Hamas. A Unicef relata que cerca de 35 crianças palestinas foram mortas em Gaza a cada dia durante os 15 meses de guerra de Israel no território. A guerra de Israel em Gaza matou pelo menos 46.876 palestinos e feriu 110.642 desde 7 de outubro de 2023. Pelo menos 1.139 pessoas foram mortas em Israel durante os ataques liderados pelo Hamas naquele dia e mais de 200 foram feitas prisioneiras. Pelo menos 5 pessoas foram mortas num ataque aéreo russo no centro da Ucrânia. Kryvyi Rih tem uma população de cerca de 660 mil habitantes e é a segunda maior cidade do Oblast de Dnipropetrovsk. Tem sido um alvo frequente dos ataques aéreos russos durante os quase 3 anos de guerra. Pelo menos 5 pessoas foram mortas num ataque aéreo russo à cidade ucraniana de Kryvyi Rih, no centro daquele país. Isto conforme informou o governador de Dnipropetrovsk na sua conta oficial do Telegram. A maior parte das vítimas registrou-se numa instituição de ensino que foi atingida juntamente a edifícios residenciais próximos. De acordo com a administração militar regional de Dnipropetrovsk, mais 14 pessoas, incluindo 4 crianças, ficaram feridas no ataque. Cada ataque terrorista deste tipo é mais um lembrete de com quem estamos a lidar. A Rússia não vai parar por si só pode ser parada por uma pressão conjunta, disse o presidente Volodymyr Zelensky numa mensagem publicada no Telegram. A Força Aérea da Ucrânia já tinha alertado para uma ameaça de míssil balístico e disse ter detectado um alvo de alta velocidade em direção à cidade. No seu discurso noturno em vídeo, Zelensky afirmou que, se a Ucrânia tivesse recebido os sistemas de defesa aérea que pediu, o míssil que atingiu Kryvyi Rih teria sido interceptado. O ataque de Kryvyi Rih ocorre um dia depois de uma delegação de altos funcionários da ONU se ter reunido com Zelensky em Kiev para discutir formas de reforçar o apoio humanitário à Ucrânia. Nas últimas semanas, Zelensky tem estado envolvido numa série de atividades diplomáticas, reunindo-se com chefes de governo e ministros da defesa para discutir a continuação do apoio militar ao esforço de guerra da Ucrânia. Esta iniciativa surge nas vésperas da tomada de posse de Donald Trump, na segunda-feira, que se espera venha marcar um afastamento da promessa da administração americana cessante de apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário para derrotar a Rússia. Agora vamos até Moçambique saber mais informações da tomada de posse do novo presidente eleito, Daniel Chapo. Acompanhe com a jornalista Danisa Moiane. Olá,
Daniel Francisco Chapo, de 48 anos de idade, foi oficialmente declarado como 5º presidente da República de Moçambique na Praça da Independência, na capital Maputo. A cerimónia de investidura contou com a presença de cerca de 2.500 convidados. Ao tomar posse, o novo presidente prometeu lançar uma ampla reforma do Estado para reduzir o número de ministérios, criar entidades, fomentar a digitalização dos serviços públicos e combater a corrupção. Reformas essas que foram implementadas logo no primeiro dia de trabalho, com o anúncio da extinção de 10 ministérios e 3 secretarias de Estado e a criação de 9 novos ministérios. Neste momento, aguarda-se pelo anúncio dos titulares das pastas. A investidura de posse de Daniel Chapo foi antecedida pela tomada de posse dos deputados da Assembleia da República e a eleição da presidente deste órgão de soberania. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. O Japão inaugurou formalmente uma missão independente junto à NATO, marcando uma nova fase na cooperação entre a Aliança Militar e Tóquio, em respostas às crescentes tensões globais. O Japão deu um passo significativo no fortalecimento da sua parceria com a NATO ao inaugurar uma missão independente junto à Aliança, anteriormente integrada à sua embaixada na Bélgica. Este avanço ocorre em um contexto de tensões crescentes com a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Tóquio e a NATO realizam consultas de alto nível nesta quinta-feira para debater questões de segurança nas regiões da Ásia Oriental e da Europa, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês. Desde a invasão russa à Ucrânia, em 2022, e a aproximação entre Moscou e Pequim à NATO tem intensificado laços com países do Índio-Pacífico como Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. A União Europeia planeia reduzir drasticamente o número de gabinetes da Direção-Geral de Parcerias Internacionais, concentrando as operações em Bruxelas. A Comissão Europeia anunciou uma reestruturação profunda na Direção-Geral de Parcerias Internacionais, que verá uma redução drástica no número de delegações internacionais, de cerca de 100 para apenas 18 centros estratégicos. O objetivo é centralizar decisões em Bruxelas, otimizar recursos e alinhar as operações com as prioridades geopolíticas e orçamentais da União Europeia. De acordo com os documentos internos obtidos pela Euronews, os cortes respondem à necessidade de maior concentração estratégica e agilidade operacional. Os novos centros estarão localizados em África, Ásia e América Latina, com foco em áreas como migração, energia e saúde. Países como Gana, Senegal e Etiópia continuarão a receber atenção especial devido ao papel estratégico na gestão da migração. Fontes afirmam que a mudança também reflete um direcionamento da cooperação local para a promoção de relações comerciais e atividades empresariais, reforçando o papel do Portal Global da União Europeia, que gerirá 300 mil milhões de euros em projetos até 2027. A Comissão Europeia ainda não comentou oficialmente as mudanças. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas depois de um homem ter atacado um grupo de pessoas sem abrigo na Flórida esta quinta-feira. A polícia foi alertada pelas 6 horas, horário local, para conter um homem que estaria a agredir várias pessoas. Segundo o ABC News, crê-se que o suspeito agrediu inicialmente apenas um homem, tendo depois, ao longo do seu percurso, começando a agredir outros sem abrigo, um de cada vez. O homem colocou-se por fim em fuga, tendo sido mais tarde interpelado pela polícia e detido.
O suspeito não foi identificado, mas a polícia confirmou que se trata de um homem de 30 anos de idade, sem antecedentes criminais conhecidos na área, mas com registro de algumas atividades criminais menores em Nova Iorque. Dezenas de imigrantes paquistaneses terão morrido afogados no Oceano Atlântico. O barco virou ao largo da costa atlântica da África Ocidental, que se tornou o principal ponto de partida para os migrantes que pretendem chegar à Europa. O Grupo de Defesa dos Direitos dos Migrantes, com sede em Espanha, Walking Borders, afirmou que 50 pessoas morreram a caminho das Ilhas Canárias e que 44 delas eram paquistanesas. O grupo disse que os migrantes iniciaram a sua viagem a 2 de janeiro. O presidente do Paquistão manifestou o seu pesar pelas mortes, tal como o primeiro-ministro, e sublinhou a necessidade de medidas rigorosas para travar o tráfico de seres humanos. O Paquistão disse na última quinta-feira que tinha sido informado pela sua embaixada em Marrocos que um barco com 80 passageiros, incluindo alguns paquistaneses, tinha partido da Mauritânia e virado perto de Dakhla, uma cidade portuária controlada por Marrocos no disputado Saara Ocidental. Quase todos os paquistaneses que se encontravam no barco eram oriundos de cidades da província oriental do Punjab. Os familiares estavam a reunir-se nas casas das vítimas, uma vez que alguns dos sobreviventes estavam agora em contacto com as suas famílias, segundo as autoridades daquele país. De realçar que todos os anos milhões de pessoas migram para a Europa, a grande maioria recorrendo a meios legais e regulares. No ano passado, pelo menos 240 mil pessoas atravessaram as fronteiras do continente sem documentos, de acordo com a Agência de Fronteiras da União Europeia, Frontex.